Vocês já devem ter visto lá, né, na plataforma e estão vendo aí o arquivo. Nós estamos entrando nos últimos documentos do nosso plano de ensino, tá? Do nosso conteúdo. Então, nesta semana, eu coloquei 2 documentos que normalmente podem ser casados, né? Porque um pode ser a resposta ao outro, certo? Então, vocês têm aí o requerimento e a declaração. Vocês devem lembrar que na declaração a gente já até conversou um pouco sobre ela. Lembram que a gente fez aquela diferença entre o atestado e a declaração? Lembram quando a gente falou sobre o atestado? Então eu disse a vocês que o atestado ele implica corresponsabilidade daquilo que está sendo dito. E a declaração não, ela tem o mero objetivo de informar, tá? Sobre alguma coisa. Então, o requerimento e a declaração são os 2 documentos mais simples da redação empresarial, certo? Com relação ao requerimento, normalmente as empresas têm um modelo pronto, tá? Quando você vai ao protocolo ou à secretaria da empresa para fazer um requerimento, ele normalmente já está pronto. Você só tem que preencher com os seus dados e marcar lá, né, aquilo que você está requerendo, ou seja, solicitando, tá? Mas você pode também fazer esse requerimento de próprio punho, né? Quer dizer, você mesmo cria o texto do requerimento. Mas se vocês olharem, ó, é uma coisa absolutamente simples, tá? E direta. Então, por exemplo, aqui no exemplo que eu coloquei aqui para vocês, tem assim: senhor diretor, solicitamos o material didático para o ensino médio, visto que estamos terminando o conteúdo do primeiro bimestre. E aí fecha o requerimento, tá? Claro que sempre com aquela coisa, né, do timbre, certo? Se for o modelo pronto da empresa. Se for algo que você mesmo está criando, aí não precisa daquele cabeçalho, daquele timbre, de nada disso, entendeu? Apenas você vai dizer requerimento. E aí faz o texto, tá? Conforme está aí. Claro, senhor diretor é de algum lugar, né? Então você vai dizer, né? De fulano de tal para, aí vem o nome da pessoa, o nome da empresa, o nome da pessoa, o que ela faz na empresa, né? Então é aquela coisa do de para, certo? E aí vem um texto absolutamente simples daquilo que você está solicitando, que você está querendo requerer, tá bom? Não tem aquela rigidez de formalidade dos outros documentos que nós já estudamos até agora, certo? Vocês lembram que os outros documentos, eles tinham uma formatação rígida, específica, né? Formal. Aqui no requerimento, não, tá? O requerimento é um texto seu mesmo, se não houver o modelo pronto na empresa. Então, por exemplo, se vocês forem lá no protocolo da Fibra fazer um requerimento, já está pronto. Você só vai ter que preencher com os seus dados e marcar lá aquilo que você está solicitando, com uma justificativa, tá certo? E aí, uma das possibilidades de resposta, né, do requerimento é a declaração. E a declaração, ela também é absolutamente simples, tá? Não tem aquela rigidez dos outros documentos. E aí você tem 2 tipos de declaração. Uma que é feita por você próprio, quando você declara que determinadas informações que você está prestando são verdadeiras, tá? Então aí é uma declaração sua, como vocês têm aqui no primeiro exemplo. Eu, fulano de tal, identidade tal, CPF tal, declaro que não sei o que, assumo total responsabilidade pelas informações acima, tá? Ou declaro que as informações acima são a verdadeira expressão da verdade, tá? Então, é uma declaração que você faz sobre alguma informação
que você está prestando a alguém, tá bom? E o outro tipo de declaração é uma declaração de terceiros, tá? Então, por exemplo, como você está vendo aqui, ó, declaração de matrícula, que é algo que você pode, por exemplo, solicitar lá no protocolo da Fibra. Mas vejam que, se não for solicitado com um modelo pronto e você mesmo tiver que fazer o texto, ele é absolutamente simples, tá? Sem aquelas formalidades todas que a gente viu lá nos outros documentos. Ele só tem o título e o texto absolutamente simples, tá? Então, esta semana, vocês não têm postagem, tá, gente? Vocês, por favor, prestem atenção nisso. Está dito lá na atividade, certo? A atividade é sem pontuação. Então, não há necessidade de postar. Vocês só vão postar na semana que vem, dentro daquele formato do rodízio que nós estabelecemos, tá? Então, esta semana, vocês só precisam estudar aí os 2 documentos, tá? Ver as características de cada um e fazer a reflexão, se houver alguma lá na tarefa, tá? Então, normalmente, quando é só semana de estudos, eu costumo colocar lá uma reflexão para vocês fazerem, mas é uma reflexão individual só para vocês, tá? Vocês não precisam fazer postagem essa semana. Vocês entenderam isso, gente? Todo mundo entendeu? Sim, professor. Entendi, professor. Então, essa semana nós estamos iniciando, né, já o caminho final do nosso conteúdo. E aí, são esses 2 documentos que muito provavelmente vocês vão ter que postar na outra semana, tá? Então, eu vou pedir que vocês façam um requerimento e provavelmente uma declaração que seja a resposta para esse requerimento. Então, aqueles que tiverem aí com um pouco mais de tempo, já desde agora, podem ir deixando isso mais ou menos pronto, tá? E aí, quando vocês iniciarem a próxima semana, é só postar a tarefa, certo?